Fala galera, beleza? Resolvendo aqui mais uma questão de física com vocês, dessa vez do vestibular da UFPI, beleza? Vou aqui mostrar o texto para vocês e logo aqui a gente tem as alternativas, caso alguém queira pausar e ver, enfim, tentar resolver por conta própria. Pessoal, vamos lá, vamos ler o texto aqui primeiramente. A figura a seguir, A e B, são cidades situadas numa planície e ligadas por 5 diferentes caminhos, numerados de 1 a 5. 5 atletas corredores, também numerados de 1 a 5, partem de A para B, cada um seguindo um caminho correspondente ao seu próprio número. Todos os atletas completam o percurso em um mesmo tempo. Isso daqui, galera, eu marquei porque é fundamental para a gente conseguir resolver a questão, beleza? Todos completam o percurso no mesmo tempo, beleza? Pessoal, antes da gente de fato ir para as alternativas e ir eliminando, né? Porque é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer por eliminação até a gente ver qual é a correta. A gente tem que lembrar da diferença entre distância e deslocamento. E outra coisa aqui também é velocidade média, né? E velocidade vetorial média. Não, velocidade escalar média e velocidade vetorial média, beleza, galera? São coisas diferentes e eu vou explicar para vocês daqui a pouco. São coisas diferentes, beleza, galera? Vamos lá. Primeiramente, distância, galera. O que é a distância, galera? A distância é muito intuitivo, né? É a variação de posição de uma pessoa, só que a distância ela desconsidera a direção, ou seja, quer dizer, na verdade a distância ela considera a direção, né? Você vê que variou a direção em vários momentos, só que para a distância isso não influencia, né? No final das contas, a distância é esse comprimento aqui. Já o deslocamento é uma variação em linha reta, né? Do ponto inicial e do ponto final. Só que por ser em linha reta, isso faz com que a direção ela não influencie, né? Ela não esteja na contagem, né? Isso não influencia na contagem. Seria essa a forma correta de se falar. O deslocamento não considera as variações de direção, ela só considera uma linha reta. Espero que eu tenha sido claro aqui, porque realmente é uma diferença muito sutil, né? Mas está aqui na figura, tá vendo? Distância vai variando a direção e isso é considerado. No deslocamento não importa, é uma linha reta que varia entre o ponto final e o inicial, beleza? Por isso, é muito comum as pessoas caírem em pegadinhas assim, por exemplo. Se eu faço um círculo aqui, né, eu defino o ponto A, se uma pessoa parte do ponto A e volta para o ponto A, o deslocamento dela foi 0. Né? Muita gente pensa que, nossa, e se eu não tenho que pegar aqui, ver o comprimento dessa circunferência, né, que é do espirraio? Não, galera. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar achando, na verdade, a distância. Né? A distância realmente, a distância a gente pode ver aqui. Só que o deslocamento foi 0. Por quê? Porque se você pegar uma linha reta e traçar de A para A, você não tem nada, né? Porque não variou, não saiu do canto aqui. Outra coisa também, um detalhe importante é que a menor distância, né, entre um ponto e outro é uma linha reta, né? Então, por isso o deslocamento ela é importante nesse sentido. Lembrando também da fórmula de velocidade média, né, galera? Que é ΔS sobre ΔT. A velocidade vetorial média, galera, ela vai ser o deslocamento sobre o tempo, beleza, galera? Então, ela vai considerar o tempo na jogada, o deslocamento na jogada, perdão. Então, vou puxar aqui uma setinha, vai ser deslocamento sobre o tempo, que é diferente da distância sobre o tempo, beleza? Então, essa é a principal diferença aqui que a gente precisa considerar. Bora para as alternativas. Todos os atletas foram, em média, igualmente rápidos. Então, galera, se lembra que o tempo é igual para todo mundo? Só que, galera, o que não é igual aqui nessa questão? O que não é igual aqui vai ser as distâncias, concorda comigo? Ó? Que um fez uma distância maior do que o 5. Por quê? Porque a menor distância entre um ponto e outro é uma linha reta. E um não fez essa menor distância. Ele fez justamente um maior percurso. Né? Só que na mesma quantidade de tempo. Então, se ele fez uma maior velocidade em uma mesma quantidade de tempo, quer dizer, se ele fez uma maior distância em uma mesma quantidade de tempo, a velocidade dele, consequentemente, vai ser maior, beleza, galera? Então, não foi igualmente rápido, né? Teve essa diferença justamente por causa da mudança de distância entre os atletas. O atleta número 5 foi mais rápido, pelo contrário, galera. Se ele pegou uma menor distância, então justamente vai... Menor distância não, menor... É distância mesmo, perdão, já ia confundir aqui com deslocamento. Se ele pegou uma menor distância, ele também vai ter uma menor velocidade, tendo em vista que o tempo ele é constante, beleza, galera? Então não foi o mais rápido, foi na verdade o menos rápido, né? Então eu vou só
considerar que foi o menos rápido na verdade. O vetor velocidade média foi o mesmo para todos os atletas. E galera, isso aqui a gente pode sim considerar, por quê? Porque vocês percebem que o vetor, a velocidade vetorial, ela é a mesma. Vamos lá só explicar aqui mais uma vez o porquê. Ó. Eu tenho um aqui, eu vou desenhar de outra forma. Tem um 2 aqui e tem um 3 aqui. Galera, não importa. O deslocamento deles, independentemente de se eles fizessem assim, enfim, se eles dessem uma volta assim gigantesca, ou se eles fizessem um monte de curva e chegassem no ponto B de novo, se eu considerar aqui ponto A e ponto B, não importa. O deslocamento deles, galera, é esse daqui, ó. Tá vendo, ó? Isso que eu coloquei em tracejado. Esse é o deslocamento. E a velocidade vetorial, ela é diferente da velocidade escalar, galera. A velocidade vetorial, ela considera esse deslocamento aqui. Se o deslocamento é o mesmo para todos, seja esse A, seja esse B, seja esse atleta C aqui que eu criei agora, se o deslocamento é o mesmo para todos e o tempo é o mesmo para todos, então a velocidade vai ser igual para todos. Só que qualquer velocidade? Não. O vetor velocidade média, entendeu? O vetor velocidade média. Isso aqui é uma coisa diferente, é um elemento que a gente precisa considerar aqui. Opa, vetor velocidade média. Não é AD não, eu estava marcando errado, beleza? Então dizer que o vetor velocidade média variou tá errado, beleza, galera? O vetor velocidade média é o mesmo. A escalar não, a escalar ela muda mesmo. Então o vetor velocidade média variou. Não. Beleza, galera? Permaneceu constante. Então só isso aqui que a gente tem que permanecer atento, né? Vocês percebem que quando fala aqui de rapidez, né? Então nesse caso, para essa questão, rapidez, a gente estaria falando da velocidade escalar média, né? E aqui o vetor velocidade média ele especificou, né? Então realmente existe essa diferença aí, mas a questão ela está resolvida. Vou somente aqui confirmar, beleza, galera? Beleza? Então tá confirmada, realmente a resposta é essa daí.